Vamos então tratar de dois temas bem interessantes. O primeiro, João Fonseca, seu calendário na grama, sua convocação para a Laver Cup, sei que estou um pouco atrasado em comentar isso, e também a sua preparação para Roland Garros. Será que ela foi adequada? Será que não foi? Como que eu penso a respeito disso? E também falar aí de um rumor que, caso se concretize, vai ser algo bem interessante, né? Dizem, parece que algo bem próximo, Carlos Moyá, espanhol, ex-número 1 do mundo, ex-treinador de Rafael Nadal, será o treinador de Jannik Sinner a partir do ano que vem. Então, vamos começar pelo segundo assunto. Jannik Sinner, Carlos Moyá. Atualmente, o Sinner é treinado pelo Darren Carroll, que é o treinador principal, e o Simone Vagnoni, acho que é assim que pronuncia, que é o treinador responsável pelos treinos em si, né? Darren Carroll é mais o estrategista, etc. E o Carroll, ele vai se aposentar, então ele vai cumprir o contrato com o Sinner até o final do ano. O Carroll foi o cara que levou o Sinner para número 1 do mundo, já treinou várias outras lendas, né? Agassi, Hewitt, enfim, muita gente importante. E agora o cara quer dar um descanso. O Jannik Sinner, então, já começou a procurar outros técnicos e a mídia tem apontado que o novo técnico a partir do ano que vem será Carlos Moyá. E para mim ficou muito claro o porquê o Sinner, caso se concretize, quer o Carlos Moyá, né? O Sinner, basicamente, está procurando um antídoto para Alcaraz. Está procurando uma neutralização, um anti-Alcaraz, um técnico que o faça capaz de enfrentar Carlos Alcaraz. Porque o Moyá, ele é o precursor do estilo de jogo da escola espanhola, um dos precursores do que veio a desencadear o que é o Carlos Alcaraz. O Carlos Moyá foi número 1 do mundo em 1999, jogou na década de 2000 também, e era um tenista com o DNAzão, né, do espanhol. E é o cara que jogava, né, sempre fugindo da esquerda para bater a direita, uma direita fantástica, muito spin, uma agilidade impressionante. Era o espanhol protótipo do que viria a ser o Nadal e agora o Alcaraz. Além disso, né, vai reviver a rivalidade contra Juan Carlos Ferrero, técnico do Alcaraz e ex-número 1 do mundo também, mais ou menos ali quando o Moyá estava no auge, 2003. Ferrero foi número 1. Mas é isso, porque é um antídoto para o Alcaraz, porque o Jannik Sinner hoje ele está completamente perdido em como enfrentar o Carlitos. Ele não consegue achar soluções para variação, para quebra de ritmo e para defesa e contra-ataque impressionante que o Carlitos tem. Conforme eu falei num vídeo que está no Shorts e até uma análise do Alcaraz, o Sinner ele deu em média em Roma 20 winners contra os outros adversários. Contra o Alcaraz, mesmo o Sinner enchendo a mão, ele só deu 7 winners. 5 no primeiro set, 2 no segundo. E eu acho que a convivência com o tenista espanhol, que sabe os meandros, treinou o Rafael Nadal, sabe ali a identidade do espanhol, eu acho que isso vai ser uma arma que o Sinner está buscando. Além disso, é claro, o Sinner vai buscar aprimorar o seu jogo no saibro, que hoje é a sua pior superfície, ainda que ele seja muito bom no piso, não é a superfície que ele se dá melhor, principalmente contra o Carlitos, que o venceu em Roland Garros e na final de Roma. E o Carlos Alcaraz é um dos grandes jogadores de saibro da história, né? Venceu Roland Garros, venceu Roma e venceu Monte Carlo. Um cara que tem o saibro correndo em suas veias. Então, um rumor, vamos ver se vai se confirmar. Mas bem interessante a escolha do Sinner. E agora vamos falar de João Fonseca. Seguinte, vamos começar pela questão do calendário dele na grama. Logo após Roland Garros, ele anunciou que jogaria o ATP de Stuttgart, um ATP 250 que acontece uma semana depois, um dia. Acabou Roland Garros, no outro dia começa Stuttgart. Aliás, começa no domingo da final de Roland Garros. Mas aí o João recebeu um convite para o ATP 500 de Halle, que também é na Alemanha, uma semana depois. E aí ele optou por jogar Halle. Então, o calendário dele será o seguinte: dia 16 de junho, ele vai jogar o ATP 500 de Halle. Dia 23/6, uma semana depois, ele joga o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. E depois
vem o filé mignon, 30 de junho, Wimbledon, torneio em que o João está garantido na chave principal. Saiu a lista essa semana, o João está lá, firme e forte, vai jogar pela primeira vez o Grand Slam da grama. Esse calendário cheio, né? Pensando em termos que a grama tem uma temporada curta, o João vai jogar nas 4 semanas, nos 4 torneios possíveis que o calendário da grama permite, ele jogará 3. Calendário bem cheio que mostra que o João tá afim de grama, tá afim de jogar na grama. Como é o retrospecto do João na grama? Vamos falar depois. No juvenil ele foi muito bem, ganhou um torneio preparatório para o Wimbledon Júnior, J300 de Roehampton, que acontece nas instalações onde é jogado o Quali de Wimbledon, torneio muito forte, com os mesmos jogadores que jogam o Wimbledon Júnior, e o Wimbledon Júnior ele fez quartas de final, e poderia ter sido campeão, ele perdeu nas quartas para o campeão, foi um moleque, o Henri Searle, que estava muito inspirado no dia, sacando, parecia o Federer sacando, e aí ele não deixou o João jogar. O ano passado, já no profissional, o João jogou 4 jogos, jogou 6 jogos, venceu apenas 2 em Challengers. E depois perdeu na primeira rodada do ATP 500 de Halle para o John Millman, James Duckworth, australiano, muito bom na grama. E no primeiro jogo do Quali de Roland Garros, ele perdeu para o Alejandro Morocães, espanhol, um jogo que foi decidido no tie-break do terceiro set. Mas João tá afim de grama, tem um jogo que pode casar muito bem com a grama. Mas a grama é o piso mais difícil de se adaptar, porque é um piso que você não joga no dia a dia. Você só joga nos torneios, você só treina nos torneios. O João não tem grama no Brasil, tem 2, 3 quadras no Brasil inteiro. Se eu não me engano, as quadras que tinham em Angra, não sei se elas estão ativas ainda. Eu sei que tem uma quadra em São Paulo, numa academia, e tem quadras particulares. Bom, segunda novidade. Nem tanta novidade, já comentaram muito, eu que não comentei aqui. Comentei nas lives. O João ele foi convocado para jogar a Laver Cup, que é um torneio que acontece no final de setembro. É um torneio exibição, né? Não vale pontos para ATP, no qual se enfrentam um time formado só por europeus, que é o time do Bjorn Borg, um time formado só por europeus e um time formado pelo resto do mundo. Uma competição idealizada pelo Federer, né, em homenagem ao Rod Laver, tenista australiano, ex-número 1 do mundo na década de 60 e 70. Não, só na década de 60. E é um torneio assim, muito midiático, que chama muita atenção, que envolve muito dinheiro e que tem, por exemplo, entre os capitães dos times, grandes estrelas, Bjorn Borg, John McEnroe. Esse ano, por exemplo, o capitão do time mundo será André Agassi, ao lado de Patrick Rafter, o americano lendário Agassi, campeão de todos os Grand Slams, de 8 Grand Slams, pelo menos um de cada. Patrick Rafter, ex-número 1 do mundo também, assim como Agassi, campeão 2 vezes do US Open, vice 2 vezes de Wimbledon, uma lenda absurda, rival do Guga. E os times são muito fortes, né? O time mundo, basicamente os americanos mais top. O João Fonseca possivelmente vão convocar um argentino, contratar na prática, né? Porque é mais por sistema de contrato de convocação em si. E o time da Europa tem o Roger Rune e o Alcaraz, por exemplo, já estão confirmados, não sei se o Zverev está também. Então, eu não acho uma competição muito atrativa para assistir eu particularmente. Mas essa convocação, essa contratação do João, ela é excepcional para ele. Por quê? Bom, ele vai conviver com André Agassi e Patrick Rafter, 2 lendas no tênis. O João vai ter oportunidade de conviver aí uma semana, ser treinado por 2 lendas absolutas do tênis. Além do fato que vai conviver com os americanos, que estão no topo do ranking, e também vai poder ter a oportunidade de jogar contra tenistas tops, possivelmente um jogo contra o Alcaraz ou contra o Rune, se ele for escalado, mas ele, no mínimo, vai treinar com esses tenistas, vai conviver com eles. Então, acho uma experiência extremamente positiva para o João. Inclusive, o André Agassi, ele deu declarações se derretendo para o João, né? Elogiando muito o João, dizendo que ele tem um potencial absurdo, que ele gera muita potência, que ele é muito atlético, que é uma coisa que a gente não nota, mas ele é muito atlético, né? Porque ele tem uma explosão boa, ele ainda não é tão rápido, mas ele é explosivo, ele bate todas as bolas saltando para frente, isso é muito difícil, isso não dá para ver na televisão. Então, o
Agassi, ele elogiou muito aí, falou que ele gera uma potência mais natural do que até o Alcaraz. Ele falou, né? O João, ele parece que vai dar um jab, que é um soco mais conservador no boxe, mas na verdade ele tá dando um direto, um soco mais potente. Ele falou que o João esconde muito bem quando vai acelerar a bola. Enfim, vai ser muito legal para o João Fonseca. Agora vamos falar então da questão da preparação do João para jogar Roland Garros. João, entre Miami, que era na quadradura, até Madrid, ficou cerca de um mês parado. Vinha numa excelente fase até Miami, mas quando ele estreou nos torneios europeus de saibro, ele acabou não jogando nem um pouco bem. Primeira partida contra o Tommy Paula foi razoável, foi boa, né? O João teve 7 points nos 2 sets, né? Tinha condição de ter ganhado de 2-0 de um tenista que era 11 do mundo. Acabou não vencendo, isso cortou um pouco a confiança dele e ele acabou emendando mais 2 derrotas consecutivas para tenistas que eram vencíveis para o João. De Jong e Marozsan. Não jogou bem, né? Tava pesado, não pesado de... Ele é leve, né? Ele é magrinho. Tava com ar pesado, não tava conseguindo se soltar, tava se mexendo mal. Aparentemente sem ritmo. E também um pouco, me parecia, não tava com aquela intensidade, aquela leveza, aquela coisa de jogar tênis feliz, empolgado. O João parecia um pouco pressionado. Eu senti isso um pouco no João. Ele se sentiu, depois que ele perdeu para o Tommy Paul, ele se sentiu um pouquinho acuado, pressionado. Essa é a interpretação que eu tenho. Terminado Roma, ele não jogou mais nenhum torneio e vai para Roland Garros com apenas 4 jogos no saibro europeu. O que deixou muita gente preocupada, né? Já que ele já vinha sem ritmo, um mês de descanso que ele precisava, e agora mais 3 semanas de descanso. De descanso e de treino, claro. E o pessoal está preocupado, achando que o João vai jogar sem ritmo, etc. Pode acontecer sim dele estar sem ritmo. No entanto, a gente precisa lembrar 2 coisas. Primeiro, o João tem 18 anos. O que isso significa? Que nesse começo de carreira é necessário respeitar o ritmo dele. Ele nitidamente é um tenista que não consegue fazer giras muito longas do ponto de vista físico. E também, emocionalmente falando, é muito pesado para o João ter que encarar o que ele encara de pressão. É muita pressão em cima dele. E eu não estou dizendo pressão da mídia, da torcida, não, mas é pressão de patrocinador, é a pressão dele mesmo, é a pressão do hype, que queira ou não, é uma pressão que o João precisa lidar. Entrevista, assédio, etc., muita coisa. Eu acho que esses períodos parados também são para o João dar uma descarregada, dar uma limpada na mente. Eu tenho essa impressão que o João, ele se alimenta muito disso, né? O João voltou para o Rio e deu uma descansada e treinou. Não descansada, eu acho que ele já chegou, voltou treinando, mas deu uma descansada na mente, né? E agora vai para Roland Garros. A segunda coisa que a gente precisa lembrar é que dessa vez o período longo parado não fez com que ele voltasse jogando bem. Mas toda vez que o João fazia períodos longos de treinamento, ele voltava melhor. Isso era mais corriqueiro do que ele voltar sem ritmo. Essa vez de Roland Garros, do Saibro Europeu, Madrid, Roma e o Challenger, que ele jogou 175, foi uma exceção, que ele voltou jogando menos do que ele estava jogando. Em geral, ele volta jogando mais, ele treina, absorve coisas novas e volta jogando mais. Então, vamos esperar que ele volte como de costume, né? Tendo dado um salto a mais do que voltar sem ritmo. Um exemplo que eu vou dar para vocês, que ele voltou voando. Quando ele deu a parada pós-grama, voltou para ganhar o primeiro Challenger dele nos Estados Unidos. O primeiro torneio ele estava meio frio, o segundo foi lá e cravou. Quando ele ficou mais de um mês parado, do final do ano passado até o Next Gen Finals, que ele voltou voando e fez aquela sequência absurda dele. Então, acho que a gente precisa confiar nisso. É o que o Guga falou, né? Confiar no processo do João. Né? Acho que não está na hora de pressionar o João por resultados, essas coisas. Temos que curtir a evolução do João, que é um fenômeno, que é uma coisa diferente, que dificilmente se repete. Né? Claro, pode vir outros. A gente tem meninos muito bons na base. Naná, Vitória Barros, Gutão.
Mas não é garantido que eles vão ser fenômenos como o João. Então, quando a gente tem um fenômeno para torcer, a gente precisa apreciar. Eu acho que é isso, pessoal. Valeu demais, mais um vídeo. Se inscrevam no canal, hypem o vídeo, ativem o sininho das notificações. Façam tudo que vocês puderem para ajudar o canal, contribuir e comentem aí o que vocês acham do Carlos Moyá treinando o Sinner, o rumor, e o que vocês acham aí do que eu falei do João, do calendário dele na grama e da questão de Roland Garros, da Lever Cup. Fui.